Boa noite! Boa noite para todo mundo. Vamos começar. Essa é uma parceria do Instituto Amigos da Reserva da Biosfera do Cerrado e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Estamos hoje no nosso terceiro dia desse módulo 4, né? Ontem a gente fez uma atividade muito divertida, né? Todo mundo aqui criando histórias super interessantes. E hoje a gente vai entrar num outro tema também muito legal, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alimentos, bebidas, sobre essa relação com a... que todo mundo gosta, né, de falar de comida. Todo mundo gosta de falar de comida, né? Então hoje a gente vai aprender um pouquinho desses sinais relacionados à alimentação, à bebida e tudo mais. Bom, vamos seguir aquela mesma dinâmica de sempre, tá? Então, antes de abrir o conteúdo novo, eu sei que sempre de um dia para o outro, às vezes fica uma dúvida, fica alguma coisa que esqueceu, que não ficou muito claro. Então, inicialmente eu vou abrir para alguma dúvida relacionada ao tema de ontem. Alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente falou ontem? Não? Ótimo, então a gente vai entrar no nosso conteúdo de hoje e vamos aprender sinais novos, né? Então, ó, vamos lá, todo mundo preparado, todo mundo aí se alongando e vamos começar a trabalhar as mãozinhas hoje, hein? Vamos lá. Pessoal, primeiro a gente vai entrar nos alimentos, tá? Claro que eu não tenho como trazer todos os alimentos possíveis e imagináveis, até porque nem eu sei todos os sinais de todos os alimentos. A gente vai aprendendo assim, inicialmente pelo que a gente usa no dia a dia, depois a gente vai facilitando aqui e ali, né, e tal. Alimentos e bebidas é um negócio que a gente usa, assim, quando a gente ainda não tem um sinal, surge uma parada nova e tal, a gente usa muito classificador. Os sinais são bastante icônicos, assim, muito parecidos com aquilo que eles representam. E aí, quando a gente vai percebendo, a gente vai entendendo que, quando a gente vai começando a conhecer, a gente vai entendendo que a maioria tem uma relação muito grande com aquilo que ele representa, tá? Então, o primeiro sinal que a gente vai aprender são sinais relacionados a alimentos, que é o mesmo sinal de comer, só que aí a gente coloca coisas, né? Que seria a variedade que existe dentro dos alimentos, né? Então, nós temos arroz, mãozinha assim, arroz. Tem gente que faz também com o dedão levantado arroz. Tanto faz, tá, gente? Não temos a discussão do é biscoito ou é bolacha, né, Dani? Não rola a discussão de é biscoito ou é bolacha, o sinal vai ser o mesmo, se for biscoito ou se for bolacha. Mas nós temos dois tipos de sinal. Nós temos o biscoito e temos esse aqui para biscoito. Com a mãozinha assim, biscoito. Aqui em Brasília a gente usa muito esse aqui. Lá no sul eles usam mais esse aqui. Por quê? Porque lá esse aqui é muito usado para mamãe. Então eles usam mais esse aqui para biscoito, tá? Mas na discussão não é se é biscoito ou se é bolacha. É só uma variação no sinal ali sem discussão nenhuma, tá? Macarrão. Macarrão ou com a mão assim em 3, ou cruzado assim também, eu já vi, tá? Macarrão. Farinha, farofa, qualquer coisinha assim desse tipo de... Qualquer tipo de farinha, independente se é farinha de trigo, se é farinha de rosca, se é farinha do que for. Farinha é assim, tá? Farinha ou farofa é a mesma coisa, mesmo sinal. A gelatina, né? Que é a tremidinha que a gelatina tem. Feijão. Então, ó, o dedinho a gente segura assim e roda. Feijão. Feijão ou feijão, esse dedão em pé ou não faz diferença. Lanche. Lanche. Letra L,
Aqui, lanche. Leite. Carne ou carne, tanto faz, tá? Aí tem gente que fala assim, ah, mas eu não consigo beliscar a pelinha. Não tem problema não, finge, tá? Você não precisa realmente levantar, esticar nada não, tá? Então, carne. Como se estivesse pinçando aqui, né, a pele. Então, carne. Assim como a gente, na língua portuguesa, a gente geralmente faz essa generalização, quando a gente fala carne, a pessoa já remete à carne bovina, né? Já faz essa ligação com a carne bovina. Em relação à língua de sinais, isso também acontece, tá? Mas o frango e o porco e o peixe não deixam de ser carne, tá? Então, se a gente perguntar qual é a carne, aí a pessoa vai responder qual é. Então, nós temos boi, com a mão assim, ó, em Y, boi. Temos frango. Tá? Tem uma variação que eu vi que é essa daqui também, que a gente usa para passarinho, mas tem gente que usa para frango. Porco, com a mão como se fosse o do oi, né? Porco. Antigamente tinha esse sinal aqui, né? Que eles diziam que esse aqui era pro animal e esse aqui era para porco de sujeira. E esse aqui sumiu. Hoje em dia todo mundo usa esse aqui para o animal, tá? Então, porco. E tem o peixe, né? Que pode ser peixe, igual sexta-feira, ou peixe. Outro sinal que a gente tem é todo mundo gosta de perguntar, né? A batata frita. Então a gente pode fazer batata. Geralmente, se a gente está num lugar e pede, faz assim, batata, já subentende-se que é a batata frita. Mas eu vi de uns tempos pra cá surdos fazendo batata. Você já viu esse, Dani? Não, é quase um classificador, né? Por causa das batatinhas de fast food, né? Já vi o pessoal fazendo esse. Ou então a próprio sinal de batata e frita, né? Batata frita. A massa é a carinha. Bolo. Como se fosse a bandeja e a gente cortando o bolo. Bolo. Chocolate. Chocolate nós temos com a mão assim, chocolate. Dedo em U. Ou com os dois dedos em U, chocolate. E aqui em Brasília a gente tem esse aqui, chocolate. E eu vejo que é só aqui, porque no Brasil inteiro todo mundo usa esse aqui. Chocolate. Aqui tem esse aqui, chocolate. Doce. Doce. Que é o mesmo sinal que a gente usa para açúcar, para sobremesa. É o mesmo sinal, tá? Doce. Não, mel. Mel. Mel, já viu assim? Doce e soletra, mel. Eu conheço esse aqui para mel. Mel. Pão. Pão nós temos uma variedade de sinais. Pão a gente tem pão, com a mão aberta assim, pão. Tem pão. Tem pão. Qual mais? Você lembra, Dani? Cada lugar que a gente vai é um sinal diferente para pão, gente. Eu já vi esse? Eu uso mais esse aqui. Que é para mais na igreja, né? Esse aqui por causa do partir do pão, né? Do compartilhar. Mas tem gente que usa no dia a dia. Esse aqui, pão. Tá? Então a gente tem pão, ou então com a mão assim. Pão. Pão. Pizza. As duas mãos com a letra P. Pizza. Como se fosse a pizza aqui na nossa frente. Tá? Pizza. Óleo ou azeite, a gente usa o mesmo sinal também, tá? A mão em Y, a outra assim. E aí faz assim. Assim ou assim. Tanto faz. Tá? E se eu quero dizer que é óleo ou azeite? O sinal é esse. Aí, quando a gente precisa realmente diferenciar, geralmente a gente usa a datilologia. Tá? Sanduíche. Sanduíche.
Tá? Sanduíche. Cachorro quente. Cachorro quente. O pão e a salsicha. Cachorro quente. Sal. Tem duas formas de fazer sal. Ou sal. E as pessoas usam muito esse aqui, ó. Sal. Põe na boca. Faz assim. Tá? Eu já vi surdos soletrando, mas eu acho que não é muito usado. A gente usa mais esse aqui. Sal. Açúcar. Quem lembra qual é o sinal de açúcar? Isso. Açúcar. Manteiga. Manteiga, ó, a mão assim, a outra como se eu estivesse passando a manteiga. Atenção ao movimento, ó, os dedos vão como se você estivesse realmente pincelando a manteiga. Porque se a gente faz com a mão virando, é intérprete, tá? Então, ó, tem um movimento um pouco diferente. Pipoca. Pipoca a gente tem pipoca. Então, é esse movimento aqui, ó, pipoca, porque ela é estourando, né? Ela pulando para estourar, pipoca. Tem gente que faz, como é? Que o outro que eu vi? Não sei. Como eu uso só esse, a grande maioria usa esse, pipoca, o outro eu esqueci. Churrasco, que brasileiro que não conhece churrasco, não é brasileiro. Tá? Então, ó, a gente tem duas possibilidades. Ou assim, com a mão assim, churrasco. Aí é só você pensar nos espetos, né? Nos vários espetos, churrasco. Tem gente que faz com a mão em R também, churrasco. Tá? Churrasco ou então churrasco. Muda só a configuração de mão, mas o restante do sinal é o mesmo. Tranquilo, pessoal? Tranquilo até agora? Ótimo. Então, vamos passar para a próxima página. Conhecemos alguns alimentos. Claro que tem vários outros, tá? Eu listei só alguns, porque é uma quantidade muito grande, até para a gente lembrar de tudo depois é complicado. Mas vamos agora aprender algumas bebidas, tá? Alguns tipos de bebidas. Não só bebidas comuns, mas assim, não só bebidas, por exemplo, água, que a gente colocou aqui, água, café, suco, mas também algumas bebidas alcoólicas, porque é comum as pessoas entrarem em contato com isso no dia a dia, né? Então, vamos lá. Água, mão em L, encosta aqui, ó, mexe o dedo. Preciso mexer o dedo? Sim. O Daniel já riu. Preciso mexer o dedo? Sim. Sim, obrigatoriamente sim, tá, gente? A gente tem que ter muito cuidado com o sinal de água, porque se a gente não faz o movimento, ele acaba sendo um sinal um pouco obsceno. Obsceno. Tem crianças no recinto, não podemos assim aprofundar muito. Mas pessoas vão perceber. É bem icônico, né? É bem icônico, tá? Não podemos. Então, água, tem que ter o movimento do dedo aqui, do indicador. Água. Café. Então, ó, como se eu estivesse segurando a xicrinha de café, né? Aí vem aquela coisa francês que levanta o dedinho, mas aqui a gente levanta 3. Café. Ou café. Chá. O chá é só lembrar do saquinho de chá, né? Que a gente faz a infusão. Então, chá. Segurando como se eu estivesse segurando um copinho. Chopp. O chopp, a marca do chopp é a caneca, né? Então, ó, como se eu estivesse segurando a caneca. Chopp. E cerveja. O dedo assim batendo aqui, cerveja. Ou cerveja. Esse aqui é o sinal antigo que a gente nem usa muito hoje. Hoje em dia o pessoal usa mais esse aqui, ou então o de chopp mesmo. Tá? Vinho. A mesma mão da cerveja, só que ao invés de bater, a gente roda. Tá? Que é a mesma cor, é o mesmo sinal da cor vinho. Tá? A gente já aprendeu isso aqui. Então, vinho. Pinga, cachaça, qualquer desses assim,
Até quando a gente usa generalizando, né? Que às vezes a gente fala assim, cachaça de uma maneira geral, bebidas alcoólicas. A gente usa também na língua de sinais o mesmo sinal. A configuração assim. Aqui. Pinga ou cachaça. O champanhe é o mesmo sinal do Réveillon, que é o estourando, né? Tá? Champanhe. E aí temos o refrigerante. Refrigerante nós temos o sinal geral que a gente faz, que é esse aqui, refrigerante. Só que esse sinal também é do Guaraná, tá? De um sabor específico de refrigerante, tá? Então tudo vai depender do contexto e de como a gente coloca isso no discurso. E como é a Coca-Cola, também tem um sinal específico para Coca-Cola, que é a letra C, sacudindo. Até porque quando você fala assim, vou tomar uma Coca, você não vai tomar outro, é Coca-Cola. Você não vai pegar Pepsi, você não vai pegar Sprite, você não vai pegar nenhum outro refrigerante. Você vai pegar uma Coca-Cola e não pode ser genérica. Né? Agora quando você fala assim, um refrigerante, aí a gente usa esse aqui, um refrigerante. Aí às vezes a pessoa vira para você e pergunta assim, mas qual? Se você faz esse sinal de novo, entende-se que é o Guaraná. Né? Então tem essa forma da gente utilizar, né? O Guaraná. E os outros? Nos outros a gente faz o sabor, tá? Então a gente pega o sabor da fruta ou do refrigerante, a gente faz. É Fanta laranja, então é refrigerante de laranja, refrigerante de limão. Já já a gente vai aprender outras frutas, ok? Whisky. 3 assim, ó, whisky. A vodka ainda usa esses? Pra vodka usa, né? Vodka. Ou batendo, vodka. Por causa antigamente. Um tempo atrás, o Smirnoff. A gente não tinha essa variedade que existe hoje. Tinha só uma que tinha... A marca era uma águia, né? Então ficou esse como vodka. Suco. Suco eu já vi 2 formas de fazer suco. Qual que é a mais usada? A soletração. Suco. Tá? Já vi 4 formas, que eu já aprendi mais uma. Então, a gente tem uma variedade muito grande para suco. Então, tem soletrado, suco. Tem suco. Mas essa aqui se confunde muito com o sinal de senador. Então, eu acho meio complexo até. Mas tem gente que tem estados que usam esse aqui, suco. Eu vi, foi aqui de noite ou foi de manhã? Alguém fez pra mim, fez assim, suco. 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 E eu já vi esse aqui, ó, suco. Como se fosse o canudinho e o copo, né? Tem mais uma, suco do liquidificador. Então, ó, 5 formas diferentes de fazer suco. Sinal para suco. O que eu vejo os surdos usando mais é a soletração. Apesar de toda essa variedade, eu vejo os surdos usando mais a soletração, porque é uma palavra muito curta, né? Suco, então acaba sendo rápido de fazer. Pessoal, vamos aproveitar e abrir as câmeras para a gente fazer nosso primeiro registro? Todo mundo abrindo as câmeras para a gente fazer esse registro bem legal. Nossa última bebida que consta aqui na nossa lista, a caipirinha, que é também uma bebida muito consumida no Brasil. Então, a gente tem, ó, caipirinha. Uma mão fechada, a outra aberta. Caipirinha. Tem que ser com essa parte aqui, porque às vezes esse aqui se confunde com o alho. Tá? Apesar de muita gente fazer soletrado, eu também faço soletrado, mas tem gente que usa esse aqui para alho. Então, a caipirinha, geralmente, a gente faz o contrário, assim. Tranquilo, pessoal? Bem tranquilo, né? Tá de boa. Tudo muito fácil. Então, agora vamos para outro nicho de alimentos e bebidas. Vamos para frutas, verduras e legumes. Então, nós temos frutas, verduras e legumes. Como que a gente faz o sinal de cada um desses 3, né, do título? Frutas, a gente pensa assim, qual é a fruta mais famosa?
Assim, quando fala fruta, se bem que eu me lasquei nessa daí, já é a segunda vez que isso acontece comigo. Porque assim, quando fala assim, fruta, a grande maioria já pensa como assim, a imagem que vem à mente é a maçã, né? Por todo o histórico, pelas histórias, pela Bíblia e tudo mais. Então a gente faz maçã, que é a mão assim, como se estivesse segurando a maçã e mordendo, e coisas. Por que eu já me lasquei nessa história? Porque meus alunos de hoje em dia, eu pergunto assim, qual que é a fruta? Quando fala assim, fruta, o que vem na sua cabeça? Aí o povo, banana. Banana. Eu falo, banana, gente, todo mundo pensa na... Pois hoje o povo pensa na banana, então a gente muda, né? Então, ó, mas o sinal é o mesmo, maçã, coisas, é o sinal para frutas. Verduras, eu já vi os surdos fazendo esse aqui, ó, verduras, tá? E legumes? Você conhece o sinal de legume, Dan? Legumes são folhas, né? Eu não, é o contrário. Verduras são folhas. Verduras são folhas. Olha como é interessante, né? Na nossa sociedade mesmo a gente já confunde. Quando a gente fala assim, legume e verdura, todo mundo confunde o que é legume e o que é verdura. Aí fala assim, vou comprar uma verdura. Aí compra chuchu, compra abobrinha. Aí vai dizer, comprar legume, comprar alface. Não é não? Gente, é o contrário. Eu não compro, não sei. É o contrário. Verdura são as folhas. É só pensar na palavra, gente. Verdura, verde. Verde, pronto. Folhas. E legumes são os outros. Mas como existe essa confusão também, então na língua de sinais isso também acontece. Existe a confusão. Eu confesso que eu desconheço um sinal para legume. E eu vejo todo mundo fazendo vegetais. Eu acho que eles usam esse aqui mais para, ao invés de verdura, usa para vegetais, de maneira geral. Tá? Eram legumes, né? Então, tanto verdura, salada. Verdura. É. Então, assim, é muito amplo. Então, a gente pode fazer esse aqui como vegetais, né? Que aí entra verdura, legume, entra tudo. Algumas frutas, também não trouxe todas. Trouxe algumas que são comuns pra gente aqui de Brasília, né? Porque tem também, no Nordeste muito também, mas aqui também tem bastante. Por exemplo, caju. O caju eu acho um sinal bem bonitinho, que é o caju. Então tem a polpa do caju e a castanha. Caju. A banana. Então é como se eu estivesse descascando a banana. Goiaba. Gente, eu adoro o sinal de goiaba. Goiaba. Por quê? Goiaba sem bicho é a coisa mais difícil de achar. Goiaba. Coco. Carambola. É só porque eu acho muito maneiro o sinal de carambola. Carambola. Então, ó, só juntar os dois vezes aqui, carambola. Laranja, que é igual ao sábado, que é o mesmo sinal da cor laranja. Manga. Manga, falar tá na época de manga, gente. O que tem de manga espalhado pela cidade não tá no gibi. Então, ó, com o dedo em 4 fechadinho, manga. Mexerica. Uma mão assim e a outra como se a gente estivesse descascando a mexerica. Uva. Uva. Tem gente que faz soletrado também, uva, tá? É comum, porque como a palavra é muito pequenininha, é comum acontecer. Ou uva, ou uva. A maçã a gente já fez, né? Que é o protótipo de frutas, né? Então, como se eu estivesse comendo a maçã. Melão. Melão é redondinho assim, amarelo. Melão. O mamão. O mamão é um pouquinho diferente. Por quê? Ele não é todo redondo, ele tem o biquinho, né? Mamão. Morango. Morango a gente tem 2 sinais que são mais usados para morango. A gente tem a mão fechada e o outro assim, morango, como se fossem as sementes. E o que eu vejo sendo mais usado é esse aqui, ó, morango. A gente mexe os dedos assim, ó, no nariz aqui, morango.
Não me perguntem o porquê. Você sabe o porquê? Eu acho que tem a ver com desenho. Algum desenho animado? É, moranguinho. Da Moranguinho? Moranguinho. Não é que ela tinha as pintinhas assim? Eu não faço ideia. Eu sei que é aqui. E é o mais usado. É o mais usado. Tinha, ela tinha. Ah, é verdade. A Moranguinho tinha a carinha toda pintadinha assim, ó. Anos 80, gente. Voltou há pouco tempo. Minha filha conhece a Moranguinho. Mas era tipo marca dos anos 80, né? Eu só sei que voltou agora. Já era do 80, eu não sabia. Ah, tá. Novinho. Gente, o Daniel tá aqui pagando de novinha. Vamos lá. Abacaxi. Abacaxi é uma fruta muito comum, né, no Brasil. Então a gente tem a coroa e, ó, ou assim, abacaxi, ou abacaxi, que é a maneira como você descasca, né? Então esses são os 2 sinais que a gente tem para abacaxi. Abacate, que também é muito comum, né? Pra galera que é que nem eu, que curte mão de jorel, adoram abacate. Então, ó, como se estivesse tirando a polpa do abacate, né, com a colher. Abacate. Tomate, apesar de coisa é fruta, tá, gente? Tomate, não se esqueça. Então ó, como é o tomate? Vermelho, tomate, tá? Ou seja, aquela coisa vermelha que a gente corta. Como é que a gente decora o sinal? Aquela coisa vermelha que a gente corta. Limão. Limão, eu conheço 2 sinais para limão. Eu conheço assim, como se estivesse espremendo, né, limão. E eu conheço limão, com a expressão do azedo, né? Limão. Alface. O alface, a gente tem o alface, né? Alface. Ou alface, que é o mesmo de salada, tá? Que é inclusive o de baixo. Quando a gente fala numa salada, aquelas saladas de folhas, né? Então, a gente, geralmente, quando vai misturar uma salada, pega aquelas 2 colheres e mistura, assim, né? Então, esse também é o sinal para salada. E salada de fruta é o mesmo sinal? Não. Eu não posso fazer isso aqui para salada de fruta. Geralmente, a gente faz fruta misturado. Aí, entende-se que é salada de fruta. Cebola. Enquanto o tomate é o vermelho que a gente corta, a cebola é o quê? Aquilo que faz a gente chorar e a gente corta. Cebola. E é tão assim que, às vezes, quando você está no contexto culinário, não preciso nem fazer esse. Eu faço só esse aqui e já sabe que é cebola. Já tá, o contexto já determina. A batata a gente já fez, batata frita. Como que seria a batata, então? Não, só essa aqui é a batata frita. Como seria isso, ó? A mão fechada, a outra bate aberta e fechada. Bate fechada, bate aberta. Isso. Cenoura. Cenoura, todo mundo vai lembrar do quê? Do Pernalonga. Né? Ou tem gente que faz assim, pra trás aqui. Que é o coelho, o que o coelho come, né? Então, cenoura, ou só esse aqui, cenoura. Pimenta. Pimenta também é muito comum. Engraçado que tanto pimenta quanto pimentão, eu vejo as pessoas usando o mesmo sinal, que é esse aqui. Apesar do pimentão não arder, como o nome é muito parecido, acaba se fazendo esse, tá? Então, ó, a mão assim, como se fosse o ardido da pimenta, né? Pimenta. E o alho? A maneira mais comum é a datilologia, alho. Mas tem gente que também faz assim, alho. Tranquilo? Ok até aqui? Então vamos continuar. Temos alguns sinais que estão relacionados a esse contexto assim de culinária, né? Por exemplo, almoço. Almoço é o quê? O que você come ao meio-dia. Então, ó, comer, aí faz o R aqui no meio. Almoço, certo?
Pessoal, a gente vai liberar agora no chat a lista de presença, tá? O link da lista. Então, prestem atenção, entrem, acessem que ele vai ficar aberto por 5 minutos. Continuando, se o almoço é o que você come meio-dia, eu preciso repetir aqui? Não, se eu fizer só uma vez e já virar aqui almoço. E o jantar é o que você come à noite, tá? Jantar. O lanche a gente já aprendeu, que é a letra L aqui. O mesmo sinal para lanche, lanchonete, tá? O mesmo sinal. Café da manhã. Assim como para a gente falar café da manhã, a gente não está se referindo ao café preto, à bebida café, na língua de sinais também não está relacionado. Eu não preciso fazer café manhã, eu posso fazer só café. Já tomou café? Aí a gente vai pensar o quê? Já vai se referir ao café da manhã. Então, é o mesmo sinal de café, tá? Café. Bar, letra B, bar. Ou, que é o mais comum, B-A-R, bar. Restaurante, letra R, restaurante. Lanchonete a gente já mostrou, lanchonete. Feira. Feira nós temos esse sinal para feira, ou com a mão em R, feira. Tá? E aí a gente tem os utensílios da cozinha. Garfo, faca e colher, que são os mais comuns, né? Então temos garfo, com 3 aqui, garfo, faca, faca. Atenção ao sinal de faca. Tá? Muito cuidado com o sinal de faca. Por quê? O movimento é de vai e vem como se estivesse cortando com uma faca. Eu não posso fazer o contrário aqui. Primeiro, porque ninguém corta assim. Segundo, porque se eu faço assim, é nu. Nu, gente, sem roupa, pelado, nu. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora que vai fazer o sinal. Tá? Então, ó, como se eu estivesse cortando. E a colher... Imagina que a mão é a colher. Colher. Outros sinais que eu acho que são válidos para a gente pegar aqui é o de possível e impossível. Porque, gente, cozinhar é um trem difícil. Tem gente que tem facilidade, mas tem gente que não tem, né? Então, a gente tem, ó, com a mão assim, possível. Uma vez só. Possível. Tá? É diferente do precisar. A gente já aprendeu precisar, ó. Precisar, a mão mexe aqui só o punho, né? Precisar. No possível, a gente mexe o braço todo, tá? Possível. E impossível. Impossível. E aí, 2 sinais que, querendo ou não, hoje em dia a gente tem falado muito mais nesses assuntos, que é o sinal de vegetariano. Tá? Diferente de vegetais que a mão não roda, o vegetariano roda. Bate o indicador aqui e o médio do outro lado. Vegetariano. Tá? Que é diferente do vegano. A mão em Y, vegano. Tá? O conceito é diferente, o sinal também. Então tem vegetariano, vegano. Vegetariano come só... não come carne, mas come derivados de leite, consome outros produtos de origem animal. O vegano não come nada, não consome nada de origem animal. Então tem essa diferença. E alguns verbos que a gente pode relacionar a esse contexto todo. Como? Comprar, que a gente já aprendeu. Comprar. Cozinhar ou cozinhar, tá? Tanto aqui na mão quanto aqui no braço, é uma variação. Depende do tamanho da panela. Depende do tamanho da panela. Então, cozinhar ou cozinhar. O verbo cortar. Cortar é um negócio que a gente tem que ter cuidado. Por quê? A gente tem que pensar, cortar o que e como. Então, o verbo cortar é um tipo de verbo que a gente tem uma incorporação de instrumento. Então, se eu estou falando em cortar cebola, o que eu vou ter que fazer? Cebola, cortar. Eu estou falando cortar um pão.
Como é que a gente corta um pão? Assim, né? Geralmente. Um pão francês, pão comum. Cortar... Deixa eu pensar. Cortar o cabelo. Aí o cabelo geralmente é com a tesoura. Então, quando a gente pensa no verbo cortar, a gente tem que pensar o como e com que instrumento a gente vai cortar, né? Cortar, vou cortar com estilete. O estilete já é assim. Então, tudo depende do instrumento que vai ser usado quando a gente fala no verbo cortar, tá? Verbo fazer. Então, ó, fazer. Eu bato unha com unha do dedão aqui, ó, fazer. O verbo assar, assar, quando a gente fala, né, na culinária, significa a gente colocar no forno. Então, a gente usa um classificador, que a gente também já aprendeu o que é classificador. O que é o classificador? Como que eu faria do assar? Como se eu estivesse colocando aquela bandeja dentro do forno, né? Aquela coisa dentro do forno. Ferver. Ferver e fritar, dentro do contexto culinário, a diferença é um usa água, outro usa óleo. Mas visualmente é muito parecido, tá? Então, ó, é tudo aqui. Ah, mas eu quero especificar que é frito. Aí a gente faz o quê? Óleo, tem o... Ah, não, é cozido, água. Tá? Sair. Vamos sair para comer. Sair para comer a gente usaria um passear, né? Passear e tal. Agora, se eu estou no lugar e falo, vou sair, ó, sair. Sair. A mão em L, fecha. Fecha no movimento de partida, né? Sair. Passear. Tá? Passear. Organizar é o mesmo sinal que preparar. Então, se eu vou falar que vou preparar o almoço, que eu vou preparar uma comida, ou que eu vou organizar alguma coisa, a gente faz aqui, ó, as duas mãos assim, organizar ou preparar, tá? Para frente, para trás, para cima, para baixo, não muda o significado. É uma variação que não altera o significado, tá? Então, preparar ou organizar. Consertar. Consertar aqui, ó. Consertar. A gente imagina a chave, né? Apertando um parafuso. Mas é engraçado que esse sinal a gente usa para consertar em qualquer contexto. Se eu estou falando assim, eu escrevi um texto, preciso arrumar esse texto. Então a gente usa esse aqui, corrigir, consertar. Quebrou alguma coisa, consertar. Então esse aqui é o sinal que a gente usa para consertar em todos os contextos. Trazer. Trazer a gente tem tem um sinal. As duas mãos em P, trazer. Se é trazer, vem na minha direção, né? Trazer é aonde eu estou. Então, sai de longe e vem para cá. Tem outro sinal, sim, que a configuração é diferente. Qual é essa configuração? Trazer. Tá? Então, trazer ou trazer. E levar. A mesma coisa, o sentido oposto. Levar, levar. E a gente tem esse aqui, ó. Levar. Ou seja, pega aqui e conduz a outro lugar. Levar. Comemorar. É o mesmo das palmas, é o mesmo do parabéns, tá? Comemorar. Gostar. Adorar. É o amo e aquela vontade de apertar. Tipo criança, você olha e fala assim, vontade de apertar. Adorar. Diferente do contexto religioso, tá? O adorar no contexto religioso é outro sinal. Esse aqui é no sentido de gostar muito, tá? Gostar muito. No sentido religioso, a gente usa esse, né, Dan? Adorar. Adorar. Depende muito do... Tem adorar. Tem adorar, tem adorar. Então, o contexto religioso é diferente. Querer. Querer. Precisar. Poder. Ó, as duas mãos fechadas e não tem movimento de punho. Poder. Com a mão em L. Conseguir.
Que é o mesmo sinal para ganhar, tá? Ganhar e conseguir é o mesmo sinal. É uma vez só. Eu não repito o movimento, tá? Conseguir ou ganhar. Começar, ó. Começar. E, com a mão em dois assim, continuar. É o mesmo sinal que a gente usa para sempre também, sempre. E um sinal que faltou aqui, faltou nos sinais associados, que é o sinal, já que a gente está falando de comida, a gente tem que falar se a comida tá boa ou tá ruim, né? Se a comida tá boa, eu posso falar boa. Posso fazer o bom. Se ela tá ruim, ó, ruim. Ou se ela está muito gostosa, ó, o dedo do meio passando aqui embaixo do queixo, ó. Comida gostosa. Tranquilo, pessoal? Deu para pegar os sinais? Eu sei que é muita coisa, mas deu para pegar. Deu, né? Então tá bom. Então agora, antes de passar o vídeo, eu vi que já tem gente com a mãozinha levantada. Então, eu vou tirar primeiro essas dúvidas e depois a gente vai ver um vídeo. Combinado? Primeira pessoa que eu vou chamar vai ser o Leonardo. Abre seu microfone. Agora sim. É que não estava dando para abrir. Eu vi você fazendo um sinal de fazer, né? Uhum. Esse sinal de fazer é só vinculado a fazer comida ou é fazer qualquer coisa? Fazer qualquer coisa. Mas Tá. dependendo do contexto, a gente não precisa usar o sinal de fazer. Tá. Por exemplo, Qual é o exemplo? Tô fazendo uma tatuagem. Tô Eu fazendo tatuagem. Eu uma tatuagem. tatuagem, mas eu não preciso fazer o fazer. Tá. Ah. Eu não... Você tem algum outro exemplo que usa fazer sem ser na comida? Fazer uma prova. Eu posso ter Tá. fazer. Fazer a Eu prova. posso. Eu vou. Geralmente esse fazer é quando a gente precisa, a gente mesmo botar a mão na massa, manipular, entendeu? Não Entendi. necessariamente só na comida. Tudo bem. Tá ok. Por nada. Tawane? Oi, Tawane? prof. É Tawane Istauane. ou é Tawane? Istauane. Tawane. Eu queria, professora, que você repetisse, por favor, o movimento de arroz. Ó, arroz. É rodando? Rodando, Não, né? para cima e para baixo. Ah, certo, é porque assim... Faz de lado, por Passando favor. os dedos aqui, ó. Ah, certo, obrigada. E aí você falou em concertar. Eu queria saber se você podia passar para mim concerto de música, por exemplo. Aí é música. Concerto. É o mesmo sinal de Ah, música. aham. Muito bom. Ah, então, Então com tá, um obrigada, prof. indicador. Como se fosse regendo, né? Aham. Certo, então, obrigada. Por nada. Jonas. Não é Jonas. É Oi, Jonas o sobre nome? isso? Oi? Assim, sobre isso, né? Eu fiquei no. Como é que faz esse sinal de comida que eu não vi na hora que mostrou? Comer. Ah, Comida. tá. E sobre isso, eu achei uma injustiça que o da cenoura é um símbolo referenciando perna longa e o do abacaxi não referencia o Bob Esponja. É porque o Bob Esponja é mais novinho, gente. Quando o Bob Esponja surgiu, já tinha sinal de abacaxi. E um sinal para maçã podia ser Apple. Mas o sinal da Apple é o mesmo sinal de maçã. Eu sei, eu O sinal da falei marca brincando Apple agora. é esse aqui mesmo. Ah, Obrigada, Jonas. era só isso. Tchau. Tchau. Larissa. Boa noite, professora. Boa noite. É uma pergunta sobre ontem, que uma colega veio perguntar no meu privado, mas ela esqueceu de levantar a mão. Ela queria saber o significado de passar o dedo no pescoço e descer. Desejar. Obrigada. Por Viu, nada. Tânia? Desejar. Karine.
Seu Boa microfone. noite. Boa noite. Professora, eu quero perguntar 3 coisas. Sim. Primeiro, eu queria que você, por favor, repetisse o sinal de salada de fruta. Fruta, maçã, coisas, misturado. Aí, quando faz coisa, tem que balançar os dedinhos? Tem, Coisa? tem. Ah, tá. Coisa. Coisas. E Isso. misturado. 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 Isso. Ah, tá. A segunda coisa é o sinal para bebida, no geral. Qualquer bebida, só bebida. Bebida. Sim. Ah, tá. Bebida. E a terceira coisa, hoje eu vi um sinal para bolo. Não sei se é correto, por isso que eu quero tirar a dúvida. A pessoa fez assim. É uma variação. Como se fosse um redondinho de bolo, sabe? Aham. Assim. E é doce, geralmente é doce. É uma variação. Aí é correto também. Ah, tá bom. Sim. Era só isso, professora. Obrigada, viu? Por nada. Cleide. Pois então, boa noite. Boa noite. Qual é o sinal de conseguir? Porque o que a senhora passou é diferente do que eu conheço. De conseguir? Sim, A mão em L. Sim. Aí vem aqui, ó. Passa perto do queixo aqui, ó. Conseguir. Perto do queixo? A mão Porque virando eu aqui, vi, ele passava aqui, ó. Aqui. Aqui? Uma variação muito orelha. pequena. Uma variação muito Pronto. pequena. O que a gente usa mais assim é conseguir. É porque é passar aqui ou passar virando para frente, a diferença não é muito grande. Ah, então, ó, mão em L, conseguir. Tá bom? Tá. Obrigada. Formada. Elisângela. Boa noite. Você Boa fez um movimento que, sim, não seria Trazer. bem-vindo? Trazer mais ou menos uma coisa que bem-vindo? Também. O contexto é que vai determinar. Tá? Então, por exemplo, se eu estou olhando para a pessoa chegou na minha casa, eu vou falar assim, seja bem-vindo, eu vou fazer bom e esse aqui. Agora, se eu estou falando assim, traz aqui para mim um livro, aí eu posso fazer traz, ou traz. Entendeu? Traz. Vai de longe para perto de mim. O vindo vem de um lado para o outro. Ainda tem essa diferença. Tem uma diferença, né? Quer dizer, o bem-vindo a gente faz de um lado para o outro. E o traseiro a gente sai da frente para a gente. Ok. Obrigada. Por nada. Kécia. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Eu não como maçã, né? Então, eu queria saber, porque eu sou apaixonada por atemoia, se tem um sinal ou se é a datilologia. Datilologia. Atemoia, e é bom mesmo, gente, trem gostoso. Mas a atemoia, eu não conheço um sinal para atemoia. Eu conheço um de pinha, né? Que a gente pega a pinha e faz assim. Mas a temoia, geralmente, a gente usa datilologia, até porque é uma fruta exótica, né? Ah, tá. E o cacau, a gente pode estar utilizando o mesmo sinal do chocolate ou não? Não. Chocolate é o chocolate. Cacau? Não, esse cacau é o cacau morão, criatura. É o da fruta? Ó, cacau. Eu conheço, esse aqui é o cacau, porque tem o Cacau Mourão, que é um poeta surdo, que o sinal dele é esse aqui. Mas aí o Dani tá falando que esse aqui é o sinal para cacau. Então, uma letra C aqui. Tá bom, então. Obrigada. Por nada. Aparecida. Professora, eu já amo a fruta que a gente tem que vender o rim para comprar, que é a lixia. Ai, que delícia. Não tem sinal lixia também. Lixia a gente também faz a datilologia. Aí hoje eu chupei 4 bandejas na hora que você estava falando de manhã, sobre o lanche lá, conversando de manhã, e eu aqui na lixia. Pessoa para deixar a gente com vontade, olha.
Lixia é bom mesmo. Não tem sinal, a gente usa datilologia. Tá bom? Marquinhos. Tá bom. Oi, boa noite, professora. Boa noite. Eu estava sem online e eu estava viajando. Sumiu o áudio, mas deu para ouvir que você estava viajando. A gente sentiu sua falta também, viu? Tá me ouvindo? Agora tô. Ixi, sumiu de novo. Prof? Oi. Tá me ouvindo? Tô. Oi, está me ouvindo? Tô ouvindo. Eu estava viajando, eu estava viajando, eu mudei para Tocantins, Paraná. Como eu faço para mim voltar minhas aulas, meus cursos? O curso é o link, é o mesmo, é só continuar. Mas entre em contato com o administrador do grupo lá do WhatsApp. Pede para falar com ele no privado, que aí ele vai te orientar tudo direitinho. Tá bom? Boa noite, Dan. Boa noite, Dan. Oi. Obrigada, Marquinhos. Então, professora, eu fiquei em dúvida. Cereja, como é o sinal de cereja? Eu confesso que eu não conheço o sinal de cereja. Geralmente, quando é assim, essas frutas mais diferentes, a gente usa o alfabeto e faz a datilologia, faz a palavra. E a ameixa? Também. Ah, não. E mexerica? Mexerica aqui, ó. Como se eu estivesse descascando a mexerica, segurando ela assim. Ah. Então tá, professora. Então, boa noite e até amanhã. Obrigada, querida. Aparecida, Obrigada. mais alguma dúvida? Não, professora, foi só que eu esqueci mesmo de baixar. Tudo bem. Carla? Seu microfone não está funcionando, não te escuto. Você está com algum fone de ouvido ligado, alguma coisa assim? Não? Você tem algum fone para ligar? Às vezes um fone com microfone ele vai funcionar melhor. Melancia. Aqui, melancia. Só esse? Por nada. Simone? Não é só para falar o sinal de cereja, que eu vi um surdo fazer o sinal. Qual? Aí faz vermelho, e assim. Ah, por causa do cabinho, né? Ó, legal, ó, cereja. Obrigada. Leonardo. Oi, boa noite. Boa noite. Eu vi uma forma que tem cacau, que eu ouvi o surdo já falando, já a expressão, ele faz assim, a fruta e faz chocolate. A fruta do chocolate. É tipo um classificador, né, para o cacau. Como cereja, né, como minha amiga falou aí, esse vermelho Isso. tem um sinalzinho da fruta, né, da Aham. cerejinha. Obrigada, Leonardo. E caqui. Caqui. Ah, caqui. Amo essa fruta.
Eu também. Gente, eu amo tudo. Eu amo, adoro fruta, adoro fruta. Obrigada, Adoro Leonardo. Maria. Eu conversei com um surdo hoje. Muito bom. Ah, excelente. Hoje tem Maria e companhia. Maria, Clarinha e Aline. E aí, Zé? São minhas primas. Muito legal. Qual que é a dúvida? É minha prima. Mas a minha dúvida é, tem algum sinal para tâmara? Não. Não, né? Não que eu conheça. Pode ser que tenha. Porque é o que a gente fala, tem muitas frutas que são muito exóticas. Não é qualquer pessoa que conhece, não é qualquer lugar que você compra. A tâmara é uma delas. Então, assim, geralmente, quando a gente não tem o sinal, a gente usa o alfabeto e faz a fruta. A palavra, né? O nome da fruta. E kiwi? Kiwi? Então, eu já vi alguns sinais, mas são muito classificadores, sabe? Eu já vi, assim, o marronzinho aqui por causa dos pelinhos que ele tem. Eu já vi surdo fazendo de várias formas. Mas ele sempre usa como apoio a palavra. Tá bom. Tá bom? Obrigada, era isso. Por nada. Maíra. Seu microfone. Qual? Acerola. Pequenininho vermelho. Acerola. Pequenininho. Obrigada. Vermelho. Ou pequenininho bolinha, assim, né? Que ela é pequenininha. Acerola. Ah, sim. Pequenininho. E... Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Maria José. Oi. Olá. Prof, eu queria saber se o sinal de conseguir é o mesmo para alcançar. Alcançar, conseguir, né? ganhar. Mesmo É sinal. porque um dia da frase eu fui alcançar nota, né? Que você falou. Aí na prova, até que eu percebi que era o mesmo sinal. Aí eu só queria tirar essa dúvida. Excelente. É a mesma dúvida. Sim. Obrigada. O mesmo sinal. Mesmo Acontece. sinal. Mesmo sinal. Obrigada, querida. Eu vi aqui que apareceu no chat para mim o sinal de açaí. Eu conheço o sinal que é usado no Pará, que é esse aqui, ó, açaí. Como se eu estivesse amassando, né, para extrair a polpa, açaí. Mas tem gente que usa outro sinal, eu não vou lembrar agora. Você se lembra qual é, Dani? Você usa esse aqui também, né? O açaí. Ademilson. Boa noite. Boa noite. A minha dúvida era na questão do sinal de arroz, se é igual ou se é semelhante a futebol. Não, é parecido. O arroz, a gente passa os dedos um no outro aqui, ó. De uma mão na outra. Arroz. O outro sinal de futebol que você está falando é separado, ó. Futebol. É aquilo. Futebol. Mais algum? Nada. Pedindo para repetir o sinal de melancia. Melancia, como se estivesse comendo uma fatia de melancia. Elisângela. Só uma curiosidade, depois a minha filha queria falar. A questão do arroz é porque antigamente se pilava, né? Era no pilão, então a mão de pilar. Então dá essa impressão que você está pilando. Entendeu? Obrigada pela curiosidade. Porque eu queria saber como que era manga. Qual? Como que é manga? Manga, a mãozinha assim, com 4. Manga. Existe sinal para piqui? Tem sinal para piqui. A mão aqui, ó, piqui. Piqui. Obrigada. Por nada.
Daniela. Daniela Tabata, não quer falar? Microfone. Ah, tá. Açaí. Você conhece qual? Açaí. Aí, uma variação para açaí. Obrigada. Gente, me perguntaram aqui cupuaçu. Eu estou tentando lembrar, que eu conheço o sinal de cupuaçu, mas eu estou tentando lembrar. Calma aí. Milho, que também perguntaram aqui, ó, milho. Como se estivesse debulhando o milho, né? Tirando os carocinhos. Milho. Karine. Oi, de novo, professora. Eu estava pensando lá na parte da comida, e quando a gente come, às vezes na casa de alguém, a gente fala que está satisfeito quando não quer mais. Tem um sinal para satisfeito? Olha, se a gente for pensar assim de uma maneira educada, a gente fala assim, não, tá bom, tá bom. Tipo, não quero mais. Agora, quando a gente já fala assim, nossa, comi demais, tô cheio, a gente faz assim, ó, cheio. Ah, Tipo, o cheio, legal. estômago tá até a tampa, né? Cheio. Ah, entendi. Tá bom, obrigada. Por nada. Maíra. Professora, eu esqueci de perguntar se tem sinal para graviola. Graviola, eu desconheço o sinal. Eu nunca vi um sinal para graviola. E a fruta ata? Ata. Também não. Datilologia. Tá Tem bom, frutas que são muito obrigada. específicas, assim. E geralmente é de alguma região que tem mais, que tem menos. Por exemplo, ata não é uma fruta que a gente vê muito aqui em Brasília, por exemplo. Entendeu? Aqui Graviola, vê sim, mas muito. ata não. Então, assim, dependendo da E, região, pode ser que tenha. e tamarina? Também não. Não, não conheço. É bem difícil mesmo. Tem, Tá tem bom, fruta que é muito difícil, porque é muito regional, assim. Aí tem fruta que a gente acaba não conhecendo o sinal, às vezes. Às vezes até tem, mas como não é muito comum, a gente não vê muito. tá certo. Então, muito obrigada. Por nada. Maria José. Cupuaçu, prof? Eu já vi assim. Cupuaçu? Assim, batendo aqui, ó, mão fechada assim. Não, o que eu conheço é Em cima. diferente. O que eu conheço é diferente. Eu vou tentar lembrar, porque eu sou apaixonada por cupuaçu. Eu também. Pode ser regional também, né? Eu conheci o sinal, me falaram o sinal lá no Pará. Aí eu tô tentando lembrar aqui do sinal. Já eu lembro. Na hora que eu não quiser, eu lembro. Professora da faculdade, ela falou por conta dessas questões do Pará, né? Que ela é meio índia, paraense. E aí ela falava desse sinal de cupuaçu, assim. O Batendo que eu assim. conheci foi outro, mas eu vou tentar lembrar. Bom, obrigada. Nada. Maria. Eu esqueci de perguntar se tem um sinal para pitanga. Pitanga? Eu não conheço um sinal para pitanga. Eu faria o alfabeto mesmo. Tá bom. Tá E bom? a acerola? A acerola é a bolinha pequenininha assim, vermelho. Acerola. Obrigada. Nada. Julinéia. Tá me ouvindo? Sim. Lá em Belém, o sinal de cupuaçu é assim, professora. É a tesoura cortando. Sim, esse mesmo, ó. Cupuaçu. Isso mesmo. Eu tentando lembrar esse mesmo. Eu nasci no Pará e sou registrada como maranhense, mas o sinal de cupuaçu lá no sítio, no Ribeirinho onde a gente mora, é assim. Isso mesmo. Esse era o sinal que eu tinha aprendido. Cupuaçu.
Obrigada. Obrigada. Gabi. Professora, eu queria saber se tem um sinal para siriguela. Olha, tem, mas eu não lembro. Na verdade, eu não conheço. Eu não conheço. Tem um sinal para amora? Para? Amora. Amora? Essas frutas que são muito específicas, assim, muito exóticas, né? Que a amora, ela entra, as frutas vermelhas, a gente tem, assim, o morango, o mais comum, né? A amora, eu nunca vi o sinal para amora. Você conhece, Dani, sinal para amora? Não, também, né? Essas frutas que são muito específicas, assim, raramente a gente vai conhecer todos os sinais, né? Eu não conheço um sinal para amora. Ok, obrigada, professora. Por nada. Pessoal, são 7h35, ou melhor, 7h37. Vamos fazer uma pausa de 5 minutinhos? E aí, quando for 7h42, a gente retorna. Combinado? 5 minutinhos rapidinho, beber uma água, correr e a gente volta. Voltamos. Todo mundo aí? Isso. Pessoal, aprendemos vários sinais relacionados à comida, frutas, bebidas e várias outras coisas. E agora a gente vai assistir um vídeo, tá? O vídeo não tem o áudio, tá? Ele tem só uma musiquinha de fundo ali e um negocinho. Fiquei na dúvida agora. Mas tem legenda, tá? Então facilita porque tem a legenda. E é uma receita. Uma receita em libras. E aí eu gostaria que vocês assistissem prestando bem atenção nos sinais, em como ela está ensinando a receita em libras. Por quê? Em que situação que a gente vai usar esses de alimentos e bebidas? Quando a gente estiver fazendo uma receita, quando a gente for comer alguma coisa, quando a gente vai contar algo do tipo. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção em como ela usa. Olha como a gente vai juntar o que a gente aprendeu no começo da semana. Ela traz os classificadores na hora de ensinar uma receita e ela tem os sinais relacionados a alimentos, bebidas e outras coisas, certo? Então, gostaria que vocês prestassem bem atenção no vídeo que a gente vai passar agora, que é ensinando uma receita em libras, ok? Pode colocar pra gente, Diego. Pessoal, eu vou voltar o vídeo, já que deu esse probleminha, a gente vai voltar o vídeo para o começo para todo mundo colocar, para todo mundo assistir, ok? Então vamos.
Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Tem a legenda, né, que ajuda um pouquinho e tal. Faltou só o cheiro verde. Faltou o cheiro verde, é ótimo, né? Mas viu como é, como quem diz assim, é muito intuitivo, né? Você vê que o explicar a receita, ela traz muito classificador do que você vai trazer. Tem muitos sinais. Tem os sinais dos alimentos, tem os sinais das coisas, de como você está preparando ali. Por exemplo, ela falou do frango, aí ela fez dourado. Vocês viram isso? Ou seja, tem que ficar douradinho e tal. Então, tem todo esse uso dos sinais que a gente conhece. Mas também tem algo muito visual, né? A informação, ela é muito clara quando a gente vê a pessoa explicando. Claro que, para alguém que nunca teve contato nenhum com língua de sinais, vai ver esse vídeo e vai ficar assim, boiando, sem entender nada. Mas como a gente já está começando a se familiarizar mais com a língua, a gente consegue entender melhor. Não é verdade? E aí eu quero passar agora uma atividade rápida, tá? Vamos ver quantas pessoas a gente vai conseguir, mas eu vou dar pouco tempo, tá? Eu vou dar 7 minutos aqui para vocês fazerem, para pelo menos 2 ou 3 pessoas apresentarem, tá? Eu gostaria que vocês separassem aí, para ensinar pra gente, uma receita. Alguém vai explicar alguma receita aqui pra gente, tá? Escolher aqui uma receita, sua receita preferida ou alguma coisa que você gosta de fazer sempre, uma coisa que seja fácil, uma coisa que seja tranquila. E eu quero que você explique pra gente como que é essa receita, ou seja, momento troca de receitas, tá? Então, eu gostaria que vocês fizessem, vou ser gente boa, vou dar 10 minutos, tá? 10 minutos para vocês elaborarem a receita ou buscarem a receita que vocês conhecem e treinarem. E aí a gente retorna com a apresentação, pode ser? Assim como a gente fez nos outros dias, eu vou deixar aqui, se alguém levantar a mão para tirar dúvida, a gente levanta a mão. Pessoal, só para já aproveitar, a gente vai lançar a lista no chat agora, pela segunda vez. Lembrando que quem assinou da primeira vez não precisa assinar de novo, tá? Assina só uma vez. Combinado? Cleiton, tá com dúvida? Sim? Peraí, pode falar. Eu queria saber o sinal para leite condensado e coco ralado. Leite condensado. Por causa do moça, né? Leite moça. Leite condensado. Coco ralado, a gente faz coco ralado. Coco ralado. Tá bom? Então tá, pessoal. Vai rodar aqui, vai começar a rodar o cronômetro, 10 minutinhos, tá? Quem levantar a mão é sinal de que quer tirar dúvida. E aí só pode levantar a mão depois para apresentar só depois que a gente falar o ok, depois que acabar esse tempo. Maria. Professora, como que é o sinal para fermento? Fermento? Você pode fazer assim, um pozinho, né? A farinha para inchar. Tá bom. Obrigada. Por nada.
Leonardo. Seu microfone. Não está permitindo abrir o microfone? Agora pode. Para gramas. Tipo 100 G. gramas. 100 G. 100 G? Então tá bom. Obrigado. Tá bom? Nada. Karine. Oi, professora. Por exemplo, chocolate em pó. Aí você faz chocolate, farinha. Chocolate, farinha. E o granulado também pode ser? Ou existe uma coisa diferente para granulado? A gente faria um classificador. Um classificador. Então, eu imaginei assim. O chocolate pequenininho, de brigadeiro. A gente faz brigadeiro. A gente faz Tá bom. um classificador. Tá bom, obrigada. Por nada. Marquinhos. Iogurte. Iogurte? Tem. Isso. Iogurte. Eu conhecia esse iogurte, né? Que criança, quando vai tomar iogurte, mete o dedo, né? Iogurte. Tá bom? E pizza. E pizza. As duas mãos com a letra P e faz assim um círculo na frente. Pizza. Muito obrigado, professora. Gostei da aula de hoje. Que bom. Maria. Tem um sinal para amêndoa ou para castanha? Para amêndoa ou para castanha? Não, eu conheço. A castanha de caju tem essa aqui, né? Você tem o sinal do caju e traz a castanha. Amendoim tem esse aqui. Agora, outras castanhas... Não. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Obrigada. Por nada. Vamos achar a mão do povo. Ricardina. Eu sou nordestina, a gente tem aqui a goma que os outros estados conhecem como polvilho. Qual o sinal, por favor? Polvilho a gente não tem, mas tem o sinal da tapioca. Aí a gente usa esse aqui para tapioca. Aí você pode fazer tapioca, farinha, né? Ok. Tapioca. E tem esse aqui também, tapioca. Obrigada. Por nada. Valéria. Abre seu microfone. Professor, por favor, sinal de receita. Minha internet está péssima. Eu Receita? Não sei se você falou. Isso, eu não estou vendo, não. Tá, certo. Obrigada. Por nada.
3 minutos, hein, pessoal? Leonardo. Hoje eu tô muito curioso, né? Queijo é a coisa que eu mais gosto do mundo. Eu sou mineiro. A mão em L, assim, ó. Queijo. Peraí, abrir minha câmera. Queijo. Isso. Passa a mão, a parte aqui no queixo. Assim. Não. Isso, assim. Queijo. Sim. Tá. Obrigado. E queijo ralado? É ralar queijo? É, ralar. Queijo ralado. Obrigado. Nada. Tânia. Tânia? Professora, o sinal de arroz e piqui é o quê? Arroz. Arroz e o quê? Piqui. Piqui. Deu para ver? Deu, obrigada. Nada. É barba? De novo. Maria. Como é que é ovo? Ovo. Como se estivesse quebrando o ovo, assim, ó. Ah, tá. Obrigada. Nada. Pessoal, deixa eu aproveitar que vocês estão terminando a atividade aí. Vamos abrir as câmeras para a gente fazer o registro, né, da nossa aula. Aproveitem, abram as câmeras. Alguém vai fazer galinhada com piqui. É isso aí, né, gente? O povo tá fazendo de tudo aqui, tô achando o máximo. Vamos lá, todo mundo abrindo as câmeras para a gente fazer o registro. Baião de 2. Pronto, pessoal. Acabou o nosso tempo. Aparecida, tá com dúvida? É, sinal de baião de 2. Não sei. É muito típico do Nordeste. A gente pode fazer um classificador, porque o baião de 2 é o arroz com feijão verde, não é? E queijo coalho. É mais ou menos. Mais ou cada menos. Um vai fazendo a sua receitinha, né? Na dúvida, a gente usa Não a datilologia. Fazer, né, profa? Na dúvida, usa a datilologia. Né, baião de 2. Ah, tá. Tá bom? Obrigada. Nada. Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos fazer a nossa receita, tá? Todo mundo com a mãozinha abaixada, para a gente fazer o 1, 2, 3 e já, para a gente poder ver quem é que vai apresentar a receita. Combinado? O Cleiton tá todo preparando a receita ali já. Você vai mostrar para a gente? Você vai ensinar para a gente? Vai? Então já levanta sua mão aí que você vai ser o primeiro. O Cleiton preparou para fazer, ó, o negócio é ao vivo e a cores. Isso, abre seu microfone aí pra gente. O negócio é ao vivo e a cores. E o pessoal pode começar. Deixa sua mão levantada para eu continuar vendo você. Isso. E a galera que quiser apresentar, levanta a mão. Já tá valendo já. Então vamos lá, a gente vai apresentar aqui até. Vamos ver quantas pessoas dá tempo de apresentar.
Então, nosso primeiro vai ser o Cleiton, que vai fazer a receita aqui, ó, ao vivo e a cores. Vamos ensinar a receita para vocês, né? Ensinar a receita. Eu ensinar para vocês cocada de forno. Fácil, fácil. Primeiro, você usar leite, um copo. 200... Letra C, assim, ó, copo. Copo. Espera aí, vamos voltar ao Cleiton, isso. Cleiton, fala alguma coisa só pra... Ah, já puxou a imagem de novo. Ah, tá. A gente tinha perdido sua Puxou? imagem, pode continuar. Tá. Agora você pode empacotar e depois que estiver pronto e mandar para a gente aqui. Manda a foto. Eu mando a foto. Muito bom, muito bom. Parabéns, Cleiton. Agora vai ser o Leonardo. Opa, a minha é italiana de vovó. Mas é ser bem simples. Bom também. Tá bom? Então, vamos lá. A receita, né? Ovo. Tá? Gramas. Mistura. Isso é para rolo, para abrir? O rolo de... A massa? É. Então tá bom. Tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem. Tá, depois como é que eu faço para enrolar a massa? Faz um classificador. Pode ser assim mesmo, então? Me Posso põe fazer aí na assim? tela. Pode fazer assim, pode fazer assim. Então tá bom. Maravilha. Então, tá o rolo. Aí. Tá. Opa.
5 minutos, né? 5 minutos. Peraí. 5 minutos. 5 minutos. Isso. Aí escorre e faz o molho. Coloca o molho desejado. Corta tomate. É que eu tô querendo ir rápido também, né? Corta, faz Calma, toda. não precisa ter pressa. Não? Então, tomate? Tomate vermelho. Vermelho. Tomate. Corta. Também joga na panela. Fervilha. Espera. E pega o macarrão, joga na panela, mistura e serve. Macarrão de Assim? vovó. Macarrão de vovó. Garfo é assim? Garfo com 3. Garfo. Com 3? É. Só que tem que girar primeiro para depois Boa. comer. Gira para depois comer. Isso. Muito boa. Italiana. Excelente, Dá para uma excelente. pessoa. Dá para uma pessoa? Para cada um ovo, são 100 gramas. 2 ovos, 2 pessoas. 3 ovos, 3 pessoas. Olha que interessante. E por aí vai. É só repetir a receita. Muito bom, não vai muito fermento, não vai nada. Muito bom. Obrigada, Leonardo. Obrigado Todo você. mundo vai Desculpa, aprender a fazer eu falei massa muito. caseira. Eu faço todo domingo. Olha que maravilha. Pode mandar para a gente aqui também, a gente gosta. Então tá bom, tá? Falei muito, desculpa, tá? Obrigada, Leonardo. Valéria. Abre seu microfone para a gente pegar a sua imagem. Fala alguma coisa agora. Oi? Não, fala mesmo. Isso. Só para a gente pegar seu áudio aqui. Oi, galera! Ótimo. Pode fazer essa receita. De novo. Um pãozinho de queijo bom esse, né? Viu, gente? Tem muito queijo. Aprendendo a fazer pão de queijo. Muito bom, Valéria. Obrigada. Adorei o almoço. A massa até cansar. A massa até cansar. Muito bom, obrigada. Mais alguém para fazer a receita? Maria, Como é que é caneca? como é o quê? Caneca. Caneca? Faz igual xícara, faz como se fosse do café, assim. Tá bom? Então, hoje eu vou ensinar a fazer bolo de caneca. Bolo na caneca. Faz assim, ó, bolo na caneca. Que é o copinho. É. Um classificador para o copinho. Um ovo. Um sumo de laranja. Como é que é colher? Colher.
3 colheres de farinha, uma colher de açúcar. Como é que era açúcar mesmo? Aqui, açúcar. Açúcar. E uma colher de fermento. Isso. Depois, 3 minutos. Como é que é micro-ondas? Assim, ó. Abre para mim a minha câmera. Micro-ondas. A mão assim do lado, aí vai fazendo assim. Micro-ondas. Isso. 3 minutos no micro-ondas. E pronto. Muito bom, bolo de laranja na caneca, no micro-ondas, excelente. Obrigada, Maria. Karine. Oi. Oi. Ótimo, ótimo. Mostrou tudo, leite condensado, o chocolate em pó, até o granulado, a flor montada, põe no negócio untado ali, ó, excelente, excelente. Muito obrigada. Pessoal, quando a gente pensa assim na receita, ela acaba se tornando muito mais fácil, né? Quando a gente pensa, acho que por ela ter esse caráter visual muito forte, a receita acaba tendo deixando a gente um pouco mais à vontade, né? Um pouco mais à vontade. Cleiton, manda para todo mundo a receita, por favor, manda para a gente também a receita dessa cocada aí. Já que você vai mandar só a foto da cocada, manda pelo menos a receita para a gente tentar fazer em casa. Pessoal, vamos aproveitar esse finalzinho, então. Eu gostaria de abrir para dúvidas, tá? Dúvidas em relação à atividade, em relação ao que a gente trabalhou hoje. E já vou aproveitar e abrir para outras dúvidas também. Algo que tenha esquecido, mesmo que não esteja relacionado à nossa aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Vamos, gente. Todo mundo com fome? Nina, abre seu microfone. Tudo bem? Gostaria de saber, Fabiane, tá? Olha eu aqui de novo, irmã Nina de manhã. Eu tenho uma dúvida quanto, por exemplo, aqui tem um moço aqui que ele tem uma borracharia, é o dono, e ele é surdo. Eu gostaria de saber, assim, eu vou levar um pneu lá para ele, tá furado o pneu, né? Para ele fazer lá, para ele
remedar, sei lá, como é que fala, esqueci. Vai Aí, como que eu consertar. vou fazer com ele? Como é que Hã? você vai fazer isso para ele? Sim, como que eu vou falar com ele que é para ele, como que se diz, Consertar. arrumar, Para ele consertar. para ele consertar. Tá. Minha A gente vai internet fazer. está ruim, a imagem está Hein, Fabiana, a imagem está desfocada. Tá, calma aí. Ó, vai fazer assim. Pneu. Furou. Isso, furou. Você consertar. Eu pensei que seria Isso. algo assim, rolar. Não, consertar mesmo. Porque ele vai consertar da melhor forma. Ah, tá. É porque minha menina levou o carro esses dias aqui, falou, mãe, o rapaz lá é surdo, o dono da borracharia. Aí minha filha Aí. falou, mãe... Já é a hora de vai colocar fazer... em prática. Sim, mas ela não estuda livro. Excelente, Nina. Por Obrigada. nada. Por nada. Gilineia. 3 sinais. Sim. Liquidificador. Liquidificador. E a Mas boca aqui, no ó. caso não é assim? É, pequeno, né? Ah, sim. E a boca aqui, ó. Creme de leite. Ah, tá. Creme de leite e leite condensado. Leite condensado é aqui, ó. É só lembrar da moça, do leite moça, né? A moça não leva aquele... A mãozinha. Leite condensado é aqui. Creme de leite... Eu uso muito, assim, o creme soletrado. Tipo, eu faço creme, leite. Entendeu? Ah, ok. Obrigado. Nada. Ricardina. Boa noite. Eu aprendi aqui com você que quando a gente encontra uma pessoa surda, primeiro a gente precisa certificar se ela conhece a língua de sinais, né? Libras. É verdade. Porque falou, eu me deparei com uma pessoa gesticulando e eu ainda não tinha esse contato com vocês aqui. E eu achei que eles estivessem se comunicando em Libras. E quando eu perguntei, porque eu já tinha curiosidade, eles falaram que não era Libras, que eles encontraram uma forma deles se comunicarem através de sinais, mas que não é a Libras. Uhum. A gente chama isso de sinais caseiros. É só uma forma de conseguir estabelecer essa comunicação. Certinho? Obrigada. Maria José, você estava com a mão levantada, abaixou? Não quer mais falar comigo? É porque a dúvida da colega já respondeu. Ela ia fazer as 3 perguntas que eu estava em dúvida. Liquidificador, creme de leite e leite condensado, que eu não tinha conseguido ver. Obrigada. Olha, por nada. Pessoal, mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Essa aula é bem legal porque ela, assim, deixa a gente com fome. Isso é fato, tá? Eu tô com fome, vocês pelo menos estão em casa, eu tô com fome. Mas é válido, porque de fato a gente é algo que une, né, as pessoas, a comida. Maria levantou a mão. Pergunte. Não está conseguindo? Tenta agora. Eu esqueci como é que era o sinal de limão. Limão? Assim, limão. Ou aqui, ó. Limão. Isso. Limão. E a cara de azedo. Isso. Perfeito. Nada, Edine. Professora, eu estou meio perdida nos números. Nos números? Você falou que você pode Como repetir? assim? 1000 é assim?
1000, né? Ah, Assim? 1000. Aí a gente, 1000. ó, você pode fazer a vírgula também, 1000. E não Milhão. precisa fazer. Oi? 1000 é o ponto ou a vírgula, né? Que é que separa. Milhão, com o dedo assim, em 3. Milhão. Faz uma voltinha e bate no queixo. Bilhão é com o B. Bilhão. Pronto. Mais algum? Não, entendi. Tá ótimo. Obrigada. Por nada. Karine. Professora, tem um sinal para amargo? Amargo. Cara, Porque igual eu amo chocolate amargo. Aí eu queria falar isso, mas eu não... é diferente, porque quando a gente fala o chocolate amargo, a gente usa o chocolate escuro, né? Que é o dark, né? Que a gente fala. Então a gente faz, ou a gente faz chocolate preto, ou chocolate escuro, ou chocolate açúcar menos. Entendeu? Porque ele não é tão doce. Aí a gente pode usar açúcar menos. Mas para amargo no geral, porque eu gosto muito de coisas amargas. Amargo no geral. Não tem. Porque assim, o azedo a gente ainda tem essa reação do... E pode usar isso para qualquer coisa azeda? Para qualquer coisa azeda. O azedo só a expressão já dá. Porque se a pessoa fala um negócio azedo, a gente já faz assim, né? Já dá aquela arrepiada. Então, assim, o azedo, a expressão já indica. Amargo é difícil ter uma expressão específica para o amargo. Eu imaginei uma cara feia, não sei, assim. O Daniel fez uma interessante. Dani, como que foi que você fez o amargo? Ai, é mesmo. Verdade. Sabor. Verdade. Tá bom, professora, obrigada. Por nada. Pessoal, estamos chegando aqui ao final da nossa aula. É sempre bom falar sobre esses temas, porque são coisas que a gente usa no nosso dia a dia. Gente, quem é que não fala de comida no dia a dia? Todo dia a gente fala sobre isso, né? Sobre essas coisas que são básicas, né? Para a nossa sobrevivência, para a nossa convivência. Vou pedir desculpa, mas eu não vou abrir de novo o microfone, porque a gente já está em cima da hora. Mas amanhã a gente continua se for necessário. Anota aí que a gente não esquece a dúvida e amanhã a gente traz de volta. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo hoje, tá? Todo mundo que está aqui, equipe toda, obrigada. Lembrando que essa é uma parceria do Instituto Amigos da Reserva da Biosfera do Cerrado e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Tenham todos uma boa noite e até amanhã, hein, pessoal?